Naquela hora eu dei uma risada sarcástica, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem? De jeito nenhum. Aí ela me deu com aquela cara feia assim, tipo, esses jovens não sabem o que é gostoso. E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Bom, eu já fiz vídeo com os meus irmãos e nada mais justo que fazer com meu pai. Oi, gente, tudo bom? Bom, dizem que meu pai é o cara mais engraçado da família. Então, a gente vai falar sobre algumas histórias hoje, de algumas experiências que a gente passou na China, que algumas pessoas vão dizer que é só questão de diferença de cultura, outras acham engraçado. Vamos ver o que vocês acham. Bom, o povo aqui diz que eu sou engraçado, eu não sei nada disso. Eu sei que a vida vai e a gente tem que acertar lá as coisas. Então é melhor ser simpático do que ser assim, Então, mexendo com outra cultura, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ser, assim, um cara legal pra... É a mesma coisa se chegar um gringo aqui no Brasil e for assim, se ele chegar mais com aquela educação, com aquele jeito, mas a gente vai entendê-lo e gostar mais dele, né? Tem alguma coisa que te irritava muito lá na China, assim, quando você chegou lá? Olha, uma questão muito interessante, assim, era o trânsito. Eu tinha o meu carro, eu lembro que um dia eu parei na frente do meu prédio. Meu carro estava estacionado na frente do prédio, normalmente. Aí desci com minha esposa para sair. Quando chego lá, tinha um carro na fila dupla, parado. E eram 4 torres de prédio, 38 andares, 35, 30 e outro lá. E aí, muita gente. Eu sei que eu pensei, de onde saiu esse carro? E eu buzinei, eu reclamei. Eu falei com a minha esposa, isso é um absurdo, eu reclamei, buzinei. Quando eu olho pensando assim, o que eu vou fazer? Aí desce uma moça, tranquilamente chegou lá, fez assim pra mim, desculpe. E fez assim, tenha calma. Ainda falou assim, tenha calma. Aí eu fiquei irritado mesmo, eu falei, não é possível, não dá. Então, lá na China o pessoal tentava passar na frente de carro, né? E cortar, sempre, né? Cortar. Porque na China tem um ditado, eu estou com pressa, eu primeiro. Só que se todo mundo tiver essa pressa e eu primeiro, como é que você fica? Primeiro que você fica por último, segundo que você fica irritado. Eu costumo dizer que lá a frase é, a preferência é minha. Sempre vai ser minha, não importa se eu tô certo, se eu tô errado, se eu tô na direita, se eu tô na esquerda, se eu vou entrar, se eu tô indo reto, a preferência é minha. Pois é, aí um dia eu tava entrando na ponte lá em Macau, na China, indo com o meu carro normalmente, e era um dia que estava bem vazio naquele dia, porque era feriado, estava dando uma voltinha com a minha esposa, minhas crianças, e aí veio um carro, e ele me forçando para entrar na ponte assim, para ser o primeiro. Aquele dia eu fiquei tão irritado. Eu falei, mas vê se pode, não tem fila, não tem nada, tá vazio, e ele quer ser o primeiro? Aí a Heloísa virou para mim, minha esposa, e falou assim, Paulo, você tá muito, mas muito irritado. Aí eu falei, mas você não viu o que eles tentaram fazer comigo aqui? Olha aqui. Aí ela pegou e falou assim, faça a mesma coisa com eles. Naquela hora eu dei uma risada sarcástica, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem? De jeito nenhum. Aí ela falou, mas você não pode viver irado, irritado, igual você vive, você tem que mudar. Aí eu escutei aquilo, fui embora para casa, e cheguei em casa e comecei a pensar. Você sabe o que é mesmo? Eu estou muito irritado. Estou muito assim, indignado com as situações. Essa coisa tem que mudar, tem que ser diferente. Aí no outro dia eu saí de carro, aí a hora que eu ia sair, dei uma paradinha, a Heloísa me falou, por que você não vai? Eu falei, não, estou esperando aquele lá vir. A hora que ele chegar aqui eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem. Só que ele vem devagar. Aí eu fui, arranquei com o meu carro na frente deles e parei assim. Aí levantei a mão assim, ó. Tipo assim, quando você levanta a mão é que você se humilhou, é que você tá assim, desculpa, coisa e tal. E o que eu ficava irritado é que eles faziam isso e paravam, em vez de arrancar logo e ir embora, não. Aí eles param e fazem assim, ó, pra você, desculpa. E se eu me irritasse, eu que era o errado, entendeu? Então eu tinha que fazer assim pra eles, tudo bem, tudo bem. Aí no outro dia eu falei, tá bom. Aí vinha o carro lá, aí o carro tava longe ainda, e eu tô esperando na hora que ele chegou mais perto. Só pra sentir aquele gostinho, né, de isso, vou atrapalhar sua vida. Vou pagar na mesma moeda, já que é isso. Aí a hora que ele tava vindo, aí eu entrei na frente assim, e parei no carro. Aí eu olhei pro cara e fiz assim, ó. Aí ele pegou e fez, aí eu gostei. Aí daquele dia em diante eu comecei a fazer isso, e mudou totalmente a minha atitude. Aí eu ia arrancar o carro, eu olhava, vai, Paulinho. Não, o cara tá vindo lá, espera. Deixa eu atrapalhar um pouquinho aqui pra me sentir bem. Deixa eu esperar. Aí a hora que ele vinha, tava chegando pertinho. Aí eu comecei a fazer já.
de brincadeira, de palhaçada. E aquilo me fez um bem que virou assim uma brincadeira, uma coisa. Eu venci isso na cultura, então eu gostei. Tem coisas que a gente não consegue se acostumar, tem coisas que sempre vai ser diferente do Brasil, mas entra na brincadeira, faz igual que vai ser mais engraçado. Resolveu a ira no meu coração. Eu fiquei calmo, fiquei tranquilo e eu fazia isso por divertimento. Mas tem coisas que não tem como a gente acostumar mesmo. Tipo aquelas coisas que o chinês fica insistindo. Eu lembro que um dia a minha esposa falou: vai lá na feira e compra um frango bem grande pro nosso Natal, porque lá não tinha Chester, nem Fiesta, essas coisas, Peru assim. E eu fui lá comprar um frango. Cheguei lá na feira, olhei lá, frango, já tinha vários frangos lá já depenados, tudo direitinho. E aí tinha um homem lá que já tinha levado um frango e eu fiquei esperando a dona atender ele, uma velhinha. E ela pegou o frango dele, colocou em cima de um tronco de árvore, pegou um facão desse tamanho e ela batia no frango. Ela foi cortando crista, bico, pé com unha, tudo, e vai picotando aquele frango grande, ele virou todo picotadinho, assim, picado. Que é pra eles fazerem as comidas deles, que eles comem com uns palitinhos, pra ficar fácil. Colocou dentro de uma sacola e deu pro homem, o homem pagou e pronto. Aí eu falei: olha, eu quero aquele grande ali, falei pra ela. Aí ela pegou e já colocou ali em cima do tronco. E pegou o facão. Eu falei: não senhora, esse frango eu quero inteiro. Aí ela falou: não, eu vou cortar esse frango. Eu falei: você não vai cortar não? Ele falou: vou. Ela falou: vou, eu vou cortar porque senão não fica gostoso. Eu falei: mas a minha esposa quer o frango inteiro. A minha esposa quer o frango para fazer lá totalmente inteiro. É o nosso costume. Não, mas eu vou cortar esse frango porque esse frango não é bom, porque você não vai gostar. Não é bom comer inteiro. Não é bom comer inteiro. Faz mal. Eu falei: não vou comer inteiro, eu vou comer, mas eu quero ele inteiro. A gente vai assar ele inteiro. Não, eu vou cortar esse frango. E eu sei que ela botou o frango lá em cima, pegou o facão e eu falei: senhora, não vai cortar. Eu vou cortar sim. Eu falei: não vai porque esse frango é meu. Eu paguei e o frango é meu. Pode me dar meu frango inteiro aqui que eu vou levar. Aí ela viu que eu tava falando sério. Mas você não vai gostar, hein? Não é bom. Eu falei: mas eu quero meu frango inteiro. Pode me dar meu frango inteiro aqui. Aí ela me deu com aquela cara feia assim, tipo, esses jovens não sabem que, né? O que é gostoso. Aí me deu o meu frango, resmungando, e eu fui embora pra casa. Cheguei em casa e falei pra sua mãe: que dificuldade de comprar um frango inteiro aqui nessa China, viu? Porque eles acham que tem que ser tudo picotado, ia vir com unha, com bico, com crista. E não era só com frango, né, que eles insistiam. Tinha a história do pão também, que ficou famosa lá. Ah, é. Teve uma vez que eu fui na padaria, gente. Tivemos um intruso, ó, que é um mosquito que voou bem na frente da câmera. Então, o que aconteceu? Eu fui numa padaria, tinha um supermercado lá e fazia os pães, né? Pão francês. Mas era pão de sal, um baguete, desse tamanho assim. E um dia eu cheguei lá e vi, aí falei: olha, eu quero esse pão aí. Aí a mulher falou: não, ele tá quente. Aí eu falei: ué, mas eu quero pão, mas faz mal? Eu falei: mas como que faz mal? Eu quero pão quente, eu quero pão fresco. Não, você tem que deixar ele ali, tem que esperar ele esfriar, porque eles comem aqueles pão meio duro, pães meio duro, meio bento, né, com sopa. Só que o brasileiro chega lá, o brasileiro quer um pão fresquinho, e eu descobri o pão fresquinho. Eu falei: não, mas eu quero. Não, faz mal. Olha, eu sei que foi uma dificuldade, e ela me falou: mas vai fazer mal. Eu falei: mas eu quero. Não, mas não é bom, mas eu quero. Não, mas não é gostoso. Eu falei: mas eu quero. Sempre assim, você não vai gostar, não faz bem pra você, porque eles sempre querem o melhor pra você. Então, aí eu falei: mas eu vou querer, eu vou levar. Aí eles me deram o pão. No outro dia, voltei lá. De longe eu já vi, a hora que eles me viram assim, um cutucar o outro. Tipo assim, lá vem o gringo lá, ó. Aí cheguei lá, falei: eu quero pão de sal. Aí a mulher falou: não tem. Aí eu desconfiei, eu falei: não, esse povo tá mentindo pra mim. Aí eu peguei, olhei assim por cima do armário, falei: olha aqui, ó, estão tudo aqui, ó, prontinho. Eu cheguei exatamente na hora que eles tinham colocado lá, bem quente. Aí ela falou: mas tá quente. Eu falei: eu sei, mas eu quero. Não, mas você não vai gostar. Eu falei: vou. Não, mas não é bom. É bom, tem que esperar esfriar. Eu falei: eu quero, é assim. Mas não vai ser bom pra você. A gente não gosta de vender assim, porque não é bom, não faz bem. Eu falei: mas brasileiro e gringo é diferente, é estranho, e a gente gosta, então eu quero levar. Aí ela já pegou lá. Aí depois, umas próximas vezes que eu ia lá, todo dia, né, eu ia lá, eles já olhavam assim, tipo: não adianta a gente bater boca e insistir com esse gringo, porque ele quer o pão quente. Não faz bem, nós vamos dar. Aí me deram o pão quente. Então,
quando eles cismam com uma coisa, é interessante. Aham. Eu lembro um dia que eu estava experimentando um sapato, Ah. aí eu coloquei no pé, a mulher, tá bom. E eu tô lá colocando, tá bom. Eu falei, calma. Aí, tá bom, calma. Aí eu, não, ficou bom. Eu falei, é eu que tô comprando, espera, calma. Deixa eu escolher o meu sapato tranquilamente. Aí Isso quando eles não cismam que o sapato tá feio. Não, esse aí tá muito feio pra você, não dá não. Eles vão lá e buscam outro que pra gente é feio de verdade. Eles, não, esse aqui vai ficar melhor. Então, é uma maneira cultural que eles querem introduzir a força de você. Achar que você tem que aceitar aquilo e que vai ficar bom e que vai ficar melhor do que o que você está pensando. E aquele negócio do sapato, o sapato estava sobrando no meu pé. E ela falou, coube, deu. Eu falei, deu, olha aqui, ó, faltando, tá sobrando 2 dedos aqui, calma aí, eu que escolho, não é você não, é eu que vou usar, não é você. Aí, então essas coisas são interessantes quando você está numa outra cultura e eles querem que você faça do jeito deles. Então eles querem te ensinar o que é o certo. Aí você vai usar um sapato soltando na rua, né? Assim. E eu já vi vários chineses usando sapato e o sapato fica soltando do pé. E eu acho que esse negócio do sapato é porque antigamente aquelas mulheres antigas usavam quanto menor o pé, mais linda era a moça. A moça podia ser um canhão, mas de feia. Mas se ela tivesse um pezinho pequeno, ela era linda, ela era maravilhosa. Então eles iam apertando o pé dela com aquelas faixas, aquelas coisas. E eu cheguei a ver várias mulheres na China. Velhinhas, né? Andando bem devagarzinho, com aquele sapatinho desse tamanhozinho assim no pé. Que por dentro o pé todo assim. Deformado. E elas quase caindo, quase não ficando em pé. E aí depois que passou isso, eu acho que eles quiseram ir para o extremo. Agora de mulheres andam com o sapato soltando do pé. E aí eu acho que por causa disso, o sapato está sobrando no seu pé, tá bom. Não é assim. Então é uma coisa diferente. Eles são tão insistentes que um dia meu amigo chegou lá com as compras do condomínio dele e falou pro porteiro, abre aí porque a minha casa é lá em cima e eu preciso entrar de táxi. Aí o porteiro pegou e falou para ele, não pode abrir. Você tem que levar as suas compras. Ele falou, mas como que eu vou levar as compras? O táxi está cheio de compra, tem a rua dentro do condomínio bonitinha aqui, basta o táxi parar na frente da minha casa e deixar as compras. E o porteiro falou, não pode. Aí meu amigo, que é muito insistente e brasileiro, falou, mas como que não pode? Não pode. Mas quem que deu a lei? Ah, não sei, mas não pode. Mas quem que falou? Ah, eu também não sei. Mas quem que é o responsável dessa lei? Eu também não sei, mas não pode. Ele falou, então você larga essa portaria aqui, pega essas sacolas aqui junto comigo, vem cá, pega a sacola aqui que você vai lá em cima levar junto. Não, eu não posso sair daqui. Não pode sim. Se o táxi não pode entrar, você pode pegar essas compras e você vai levar lá comigo. Aí o porteiro olhou para ele, mas eu não posso sair daqui. Dá seu jeito, você vai sair daqui. Quem falou que não pode sair daqui? Aí, tá bom, eu vou abrir o portão. Aí abriu o portão, aí o táxi entrou. Todo mundo viu que o táxi entrou, o que aconteceu? Todos passaram a entrar de táxi e levar as suas compras até a porta da sua casa. Então alguém teve que bater de frente para eles entenderem que quem foi que deu a lei, por quê, se entrar, qual vai ser o problema. E então eles têm umas coisas na cabeça e às vezes eles querem colocar na cabeça do estrangeiro. E algumas leis... às vezes nem eles mesmos sabem o porquê, né? Algumas leis e aí eles não sabem por quê, não sabem quem colocou. De repente foi mal que você que falou, olha, não entre de carro aqui, não pode. E aí eles nem... Esse tipo de coisa não pode botar não. Ah, então tá bom. Mas é um país legal de se morar. Eu gostava da segurança. O povo, depois que você faz amizade com eles, são pessoas simpáticas e querem realmente te ajudar. Então, e nesse meio tempo você vai passando umas vergonhas, vai juntando umas histórias engraçadas. Eu lembro uma vez que eu tava falando chinês e eu falei o tom errado. Eu acho muito parecido com o brasileiro em umas coisas. Eu falei o tom errado de uma palavra e o chinês olhou, escutou, aí chamou o outro. Ô, vem cá, fala aí de novo. É porque eu não queria rir junto. Aí o outro riu junto, que eu errei o tom. Então se você levar na esportiva, a China é um país muito bom de se viver, de você aprender, você aprende muita coisa cultural também, nós falamos algumas coisas aqui que são ruins. Quando você mora em outro país, você não tem que olhar só as coisas ruins, você tem que olhar as coisas boas, e tem tanta coisa boa que eu aprendi na China, culturalmente, que eu uso na minha vida, no dia a dia, é muito bom. Então nós temos que pegar o melhor de todas as culturas e aprender em cima disso. E quando você tem um coração aberto e você aprende em cima da cultura, tem coisa que você tem que ceder também. Você vive muito melhor. Então quando você trabalha, quando você está em outra cultura, tudo isso serve para te enriquecer. Então você fica
melhor, assim, você sabe... Mas enriquecido. você sabe trabalhar com essas dificuldades. Então, essas diferenças isso, culturais. a gente não pode ser muito assim. Tem coisas que eu cedi, tem coisas que eu fui cedendo, eu fui aprendendo outras. Então, tudo isso ajuda, faz muito bem. E quem garante que a nossa cultura total é a melhor? Pois é. Né? Então, você pega um pouquinho de cada uma e tudo isso serve para você melhorar seu jeito de viver. Você fica mais grato, você compara uma com a outra e fala, puxa, mas a gente é chato mesmo nisso, né? Puxa, mas nossa, mas é tão simples isso aqui com eles, então é diferente. Pois é, gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Meu pai falou mais que eu, né? Porque ele gosta de falar, como eu disse, ele é igual a Mônica. Quem não assistiu o vídeo da Mônica também, meu bate-papo com a Mônica, pode assistir. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Podem dar bastante curtidas. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E é isso, gente. Até a próxima. Zaijian! Zaijian. Peraí. Meu catarro aqui tá saindo. Ô, melequinha. Aí você manda coisa sem esse corte ainda errado. Posso continuar a parte aqui? Olha lá. Eu posso mancar mais uma? Vai. Eles são tão insistentes, mas tem muita coisa, muito ensinamento bom que você aprende na China. Aí se o avião passar, você fala aquela frase de novo. A última frase. E traz um enriquecimento para sua vida. Traz um enriquecimento. E traz um e traz um enriquece. Peraí. Não. Tá bom. Calma, para de. Ai. Tá. Enriquecimento. Peraí. Calma um pouquinho. Quando começa a rir, é difícil. Ai.